Jesus Cristo está voltando. Esta é uma frase constantemente dita nos nossos vídeos. Ela visa alertar você que nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo profetizou a respeito dos últimos dias. Vamos ler o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão, agora no versículo 4, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência ou forma de piedade, mas negando-lhe o poder. Outra versão diz, a eficácia. O apóstolo Paulo faz uma profecia a respeito dos últimos dias. Ele não fala sobre o seu tempo, sobre o tempo da igreja de Atos dos Apóstolos. Ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Você tem percebido que está mais difícil viver? Seja pela competitividade do mercado de trabalho, seja pelas características dos seres humanos que se tornaram piores, seja pelas diversas catástrofes ambientais que se intensificaram nos últimos anos. Sobrevirão tempos trabalhosos. E no versículo 4, o apóstolo Paulo explica como serão esses últimos dias, porque os homens serão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder ou a eficácia. O apóstolo Paulo profetiza que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você tem percebido isso no dia a dia? A primeira parte dessa profecia fala sobre os homens de forma geral. Diz que os homens serão mais amigos dos prazeres. Basta você olhar, por exemplo, para os estádios de futebol. Os estádios de futebol estão completamente lotados. Na grande maioria das vezes, homens trabalhadores pagam caríssimos ingressos para ter 90 minutos de prazer, para ver 22 homens chutando uma bola, porque aquilo lhe proporciona prazer. Muitas das vezes pulando cercas, muros, sofrendo agressões, mas somente pela busca do prazer. Se você observar, por exemplo, as praias, os litorais, você vai ver que as praias estão completamente abarrotadas de gente. Pessoas saem dos grandes centros urbanos e ficam horas e horas e horas nos engarrafamentos. Passam 12, 13, 14, 16 horas no trânsito para poder usufruir de um dia, 2 dias, 3 dias nas praias. Mas todo esse sacrifício vale a pena por causa do prazer. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você já observou que quando você convida alguém para um churrasco, para um aniversário, para uma festa, mas é quase que instantânea a confirmação dessa pessoa? Ela não demora uma semana, um mês, vou pensar, vou ver. Ela diz na hora, estou confirmado, estou dentro. Que horas vai ser? Porque aquilo lhe proporciona prazer. Se você for observar, por exemplo, as academias, estão completamente lotadas. Pessoas em busca da beleza por puro prazer, por pura ostentação. Pessoas estão buscando prazer a todo tempo, a todo instante. Você já observou, por exemplo, quanto tempo você passa na frente do seu televisor? Às vezes 6, 7, 8 horas por dia. Quantas horas por semana? Vendo Netflix, vendo novelas, alguns infelizmente, vendo jogo de futebol, vendo a sua programação predileta, porque aquilo lhe proporciona prazer. E se nós falarmos então em redes sociais, Facebook, quanto tempo você passa curtindo, vigiando a vida alheia, Instagram, postando as melhores fotos com os melhores filtros, ostentando uma vida que você não tem, uma aparência que você não é, porque aquilo lhe proporciona prazer. Quanto tempo você passa, por exemplo, no WhatsApp,
mandando mensagens, recebendo mensagens, vendo vídeos de piadas, vídeos engraçados. Quanto tempo? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quanto que as pessoas pagam para poder viajar, fazer uma viagem de avião, fazer um cruzeiro, cruzar os mares? Elas pagam verdadeiras fortunas. Elas pagam altos preços, se endividam às vezes por anos inteiros, somente por alguns dias ou momentos de prazer. O prazer é o alvo, o prazer é o objetivo. E se nós falarmos então em sexo, quantas pessoas têm se prostituído, têm adulterado, têm fornicado, apenas pela busca do prazer? O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. Você tem visto isso nessa sociedade? Você tem visto isso à sua volta? Você tem visto isso no seu trabalho, no meio que você convive, na sua vizinhança? Você já observou, por exemplo, os shopping centers, as lojas completamente lotadas? Pessoas e pessoas e pessoas comprando desenfreadamente. Na maioria das vezes comprando aquilo que não precisam, porque há uma diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que você precisa, desejo é aquilo que satisfaz o seu interior, satisfaz a sua carne. É a busca desenfreada pela satisfação. Compram pelo prazer de comprar, compram para serem felizes. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveriam pessoas mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, homens mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O apóstolo Paulo ainda vai adiante na segunda parte da profecia, dizendo que os homens terão aparência de piedade, negando-lhe o poder. Você já imaginou o que quer dizer o texto? Tendo aparência de piedade, tendo aparência de religiosidade, de santidade, mas negando-lhe o poder. A palavra poder em grego é dunamis. Significa o poder do Espírito Santo, a presença de Deus. Observe que o apóstolo Paulo dá a característica da sociedade nos últimos dias, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, tendo aparência de cristão, tendo aparência de religiosidade, de santidade, mas na verdade negando a eficácia, negando a ação, negando o poder, negando interiormente a verdade. O apóstolo Paulo está dizendo sobre a igreja dos últimos dias. Ele diz que os cristãos dos últimos dias terão aparência de piedade. Eles parecerão cristãos na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de se portar publicamente. Eles se vestem como crentes, eles falam como crentes, mas na verdade negando a eficácia e o poder. Na verdade, o apóstolo Paulo está falando que nos últimos dias haverá uma igreja com máscaras, uma igreja mascarada, uma igreja que tem aparência de cristão, muitas das vezes se veste como cristão, fala como cristão, tem rotina de cristão, de ir na igreja domingo, todos os domingos, ou até mais vezes por semana, mas na verdade o seu interior busca e tem como bem maior o prazer. Você sabe que há uma doutrina filosófico-moral que chama-se doutrina hedonita. É uma doutrina que vem da Grécia Antiga, em que ela prega que a felicidade está na busca do prazer. O prazer é o bem maior, é o bem supremo. Ou seja, tudo aquilo que você precisar fazer para ter prazer, para ser feliz, você então deve ir em frente. Nós estamos vivendo os últimos dias. A sociedade dos últimos dias é uma sociedade. São homens e mulheres que são mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Eles têm aparência de santidade, mas negam-lhe, entretanto, o poder.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 16 a 20, o próprio Jesus nos alertou para termos discernimento a respeito dessa geração. Ele diz que pelos frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa produzir maus frutos e nem a árvore má produzir bons frutos. Portanto, pelos frutos nós conheceremos esta geração, a geração de cristãos e crentes que dizem que conhecem a Deus, mas na verdade são apaixonados pelos prazeres. Os cristãos da última hora são apaixonados por toda espécie de prazer, mas têm todos a aparência de piedade. Eu não estou falando aqui que são todos os cristãos, mas a maior parte deles, ou uma boa parte deles, cumpre a profecia dada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ainda falou a Tito no capítulo 1, verso 16, que essas pessoas confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo desobedientes, reprovados e principalmente abomináveis para toda boa obra. Você tem visto uma geração que é mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus? Certamente que sim, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Eles têm aparência de piedade, mas negam o poder. É só aparência. Quando você convida para uma reunião cristã, quando você convida para um evangelismo, quando você convida para fazer uma obra social por alguém, quando você convida para investir numa missão, quando você convida para orar, essas pessoas, esses cristãos que têm aparência de piedade, começam a colocar obstáculos, empecilhos, começam a dizer, mas eu não sei se vai dar, eu vou ter que ver certinho, depois eu te dou uma resposta, vamos combinar. Mas se você convida para um churrasco, para uma festa, para um jogo de futebol, se você convida para uma viagem, se você convida para fazer compras, se você convida para assistir um programa na televisão, essas pessoas são as primeiras a se manifestar, a confirmar, a realizar, porque são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Se você tem visto pessoas assim, tanto no mundo, tanto fora da igreja, do corpo espiritual de Cristo, quando eu falo igreja, eu falo corpo espiritual de Cristo, como principalmente pessoas que estão inseridas socialmente, corporeamente dentro da igreja, que têm essa aparência de piedade, mas negam o poder, você tem a certeza no seu coração que nós estamos vivendo os últimos dias, porque o apóstolo Paulo falou desse período, ele falou dessa época, ele falou desta geração. Portanto, se você ainda não se entregou para Jesus, ou se mesmo você é uma daquelas pessoas que se sente também inclinado por esse estilo de vida hedonita, esse estilo de vida em busca do prazer a todo custo, é tempo de você se voltar para Jesus. É tempo de você reconhecer que você precisa buscar a sua salvação. Porque o apóstolo Paulo disse que isto aconteceria nos últimos dias. Portanto, estamos vivendo os dias finais. Eu quero que você se apresse. Eu quero que você logo faça a sua escolha. Eu quero que você decida rapidamente aonde você vai querer passar a sua eternidade. Se no inferno, porque ele existe e é real, ou se com Deus. Você tem o direito de escolher, mas você precisa escolher rapidamente, porque Jesus Cristo está voltando.